Lição número 1031. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها سليطة. قال لا خير فيها هي في النار. وقيل له إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أحدا. قال هي في الجنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد. وقال الحاكم في هذا حديث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. Estimados irmãos, dentre as coisas que somos ordenados a fazer para além da boa conduta é nós preservarmos as nossas ações. Somos ordenados a não invalidá-las. Somos ordenados a proteger a nossa língua, que o facto ou pela razão a pessoa desdenha ou a pessoa negligencia-se disso, faz um mau uso da sua língua, isso pode ter consequências graves, em particular criar uma dívida que pagaremos muito caro. Tenho um hadith aqui que irei partilhar com os irmãos, o hadith que foi narrado por Abu Hurairah radiyallahu anhu, que foi mencionado por Imam Bukhari, assim como Imam Ahmad. Imam Bukhari menciona no Adab al-Mufrad, uma outra coletânea de hadith de Imam Bukhari, que as condições não eram iguais às condições que ele estabeleceu para o seu Sahih, ou aquilo que é Sahih al-Bukhari. Abu Hurairah menciona este hadith e foi dito ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi mencionado uma senhora, uma mulher que era conhecida, a mulher era conhecida por causa do seu salat durante a noite, fazia muito salat e durante o dia ela estava de jejum. Outra narração vê as pessoas falam do choro dela à noite, quando estava a fazer doa, quando estava a fazer salat dela. As pessoas conheciam esta senhora por essas qualidades. E o hadith ainda menciona وَفِي لِسَانِهَا شَيْءٍ يُؤْذِي جِيرَانَهَا. Mas acontece que ela tem uma língua muito perigosa. Ela causa dificuldades, prejudica, fala mal, com os seus vizinhos, maltrata os seus vizinhos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La khayra fiha, hiya finnar. Não há bem algum nela. Não há nenhum bem nesta mulher e ela estará no inferno. E foi mencionado outra mulher, Inna fulana tusalli al-maktuba. Existe uma outra mulher que somente faz os salatos obrigatórios, wa tasuma Ramadan, faz jejum de Ramadan, wa tatasaddaq bi athwar, ele dá caridade com aquilo que tiver. وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ غَيْرَهُ. E não tem mais nada nela além dessas mencionadas. وَلَا يُؤْذِي أَحَدًا. Mas ela não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Hiya fil jannah. Ela estará no Jannah. Num lado nós encontramos práticas como o salat. Se ela, a primeira, não só esses facultativos que ela fazia, obviamente os obrigatórios também fazia ainda outros facultativos, fazia jejuns facultativos, mas ela fazia mal aos seus vizinhos. Ela tinha uma língua muito afiada, como que se diz, e causava esses transtornos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o fim desta mulher seria o inferno.
Nós mencionamos aqui um hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Yughfaru lish-shahidi kulla dhanbin illa ad-dayn." É perdoado para o mártir todos os pecados, com exceção da dívida. Quando nós falamos da dívida, entendemos o quê? Qual é a primeira percepção que nós temos da dívida? Dinheiro. A dívida não é só dinheiro. A dívida não é só dinheiro. Quando você insulta alguém, você está lhe dever. Quando você fala mal de alguém, você está lhe dever. Quando você bate alguém injustamente, você está lhe dever. Todos esses aspectos são considerados como dívida. E nós achamos dívida somente dinheiro. Eu não te devo. Por que estás a falar assim comigo? Eu te devo. Eu não tenho dívida com ninguém. Você não tem dívida monetária, provavelmente, mas você tem muita dívida. E se essa dívida não for resolvida aqui no mundo, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. A sorte que pode existir com os teus credores, a sorte é, podemos dizer, que os credores morram antes de ti. Mas se for o contrário, se tu morreres antes deles e eles disserem que não vão te perdoar, aí que você está lixado. Esse é o termo certo. Portanto, a dívida não é só dinheiro. A dívida não é só dinheiro. Este hadith, subhanallah, é o que temos dito. As palavras do Nabi sallallahu alaihi wasallam enquadram-se a qualquer momento. Mas é uma dívida, de facto. O profeta falou, o alcance nosso podia dizer, é dívida. Eu não estou a dever ninguém, você não está a dever ninguém dinheiro. Mas você não perde, pequena que seja a oportunidade de falar das pessoas, de se envolver em honra das pessoas. Não é? A pior coisa que você pode fazer é tirar o prestígio da pessoa, querer humilhar as pessoas, não é? Em frente das outras pessoas, em particular, fazer com que certa pessoa perca respeito diante de outras pessoas, até a pessoa pode nem sequer saber, não é? O lesado nem sequer sabe, mas as pessoas todas olham mal a ele. Quem causou foi você. A tua língua fez com que ele perdesse o riso que ele tinha, a oportunidade de trabalho que ele tinha. Todas essas coisas que ele se beneficiava, você foi o motivo de lhe privar. Você deve a essa pessoa. Então chegará um dia em que você terá que pagar por essas coisas todas. O felizardo é aquele que livra-se de tudo isso. Mencionamos aqui no dia de Jumu'ah, até o profeta sallallahu alaihi wasallam apresentou-se diante de seus companheiros. Diz: quem eu devo, quem eu lhe fiz algum mal, que se livre, que se vingue de mim, hoje, antes de chegar o dia em que nem dinar, nem dirham irá beneficiar ao indivíduo. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que tudo que ele de falha ou de pecado que ele poderia praticar, Allah subhanahu wa ta'ala diz, está tudo perdoado. Mas o huquq al-ibad, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando que ele apareceu? No momento que nem sequer conseguia sair para fazer salat no masjid. A oportunidade que ele teve de ir para o masjid, ele falou desse assunto. Apoiado com duas pessoas da sua família, ele diz: quem eu devo, quem eu lhe fiz mal, quem eu lhe bati, quem lhe fez qualquer coisa, que se livre, que se vingue de mim hoje. Ele se apercebeu que o seu tempo estava mesmo a escassear. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam falou aquilo que era uma grande lição também que estava a deixar para o seu ummah. Portanto, nós temos que controlar a nossa língua. Fazemos isso no Ramadã, deixamos de falar as coisas no momento que estamos de jejum e dissemos: vamos guardar para depois de Ramadã é longe, depois de Ramadã é longe, para depois de iftar. Como depois de Ramadã? É muito tempo que vai ficar. Vou esquecer esse assunto. O bife vai arrefecer. Vamos guardar, irmão, todo jejum. Vamos protelar. Depois de iftar, há uma bomba. Você está a comprometer até teu jejum. Quer dizer, você está com pecado guardar. Logo quebrar jejum.
eu que telefono, olha, a bomba é esta. E estamos aí a caluniar, a difamar, falar das pessoas, coisa que não te beneficia nada. Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la yani. A beleza do Islã consiste na pessoa abandonar aquilo que não lhe diz respeito. Não lhe diz respeito. Você pode falar mal de alguém? Pode falar, sim, pode falar. Existem condições para você falar mal de alguém. E aquilo nem se considera como mal, estar a falar mal de alguém. Por exemplo, alguém vem fazer pedido, ou alguém vem te consultar, olha, tal fulano fez pedido à minha filha. Sabe alguma coisa dele? Então você de facto conhece aquela pessoa. Só, olha, aquele é um viciado, aquele é um drogado, aquele é isso. Fala tudo e mais alguma coisa. O propósito é esclarecer para a pessoa. É esclarecer. Isso não é considerado como calúnia. Ou você está a falar para alguém que tem autonomia, tem o poder de corrigir uma certa ação, uma certa transgressão. Então você vai queixar. Para quem tem esta competência, você vai estar a falar mal, mas não é considerado de calúnia, porque há um propósito de se corrigir. Agora você está a falar, não, eu estou a falar para ver se corrige aquela pessoa, mas esse vai não tem nenhum poder, não vai falar com a tal pessoa, não é uma pessoa chegada, não é uma pessoa que vai corrigir, seja verbalmente, não tem nada. Então não se enquadra. Nós somos muftis de nós próprios. Nosso instinto é o nosso primeiro mufti. Depois nós podemos procurar outro mufti. E o Corão menciona isso. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah fala, Allah colocou em nós a habilidade de distinguir aquilo que é correto daquilo que é errado. Nós temos essa qualidade de fazer isso. E todos nós sabemos. Por isso nós dizemos, não, mas isso não se faz. Isso não se faz. Isso não está correto. Porque todos nós sabemos fazer essa distinção daquilo que é correto e daquilo que não é correto. Portanto, a dívida não são bens só. Aquilo que nós preferimos também pode ser uma dívida. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deu garantia de duas coisas. Aquele que proteger essas duas coisas, o profeta disse, eu lhe garanto o Jannah. Eu lhe garanto o Jannah. Man yadhmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu al-Jannah. Aquele que me garantir aquilo que está entre os seus maxilares, que é a língua, e aquilo que está entre as suas pernas, que é a sua parte privada, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, eu lhe garanto o Jannah. Inna al-abda la yatakallamu bi kalima la yulqi laha balan min ridwanillahi ta'ala. Há vezes em que o servo profere palavras tão belas de acordo na posição de Allah, ele nem sequer se apercebe de quão belas são aquelas palavras, e isso é o motivo de ele entrar no Jannah, por uma palavra. Passou a vida toda a fazer ibada, o que lhe levou para o Jannah é aquela palavra boa que ele falou. E o seu oposto também acontece. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا. Por vezes acontece que o indivíduo profere certas palavras que atrai fúria de Allah, nem sequer se apercebe que ele acaba tendo o seu fim, o inferno. Portanto, é importante nós controlarmos a nossa língua, é importante, conforme os hadiths aqui que nós mencionamos, controlarmos a nossa língua, não maltratarmos o nosso vizinho e termos atenção no que diz respeito às dívidas que nós contraímos, ou as dívidas que nós poderemos contrair. É extremamente importante, porque esse teu jejum, esse teu salá, essa tua caridade, todas as boas ações que você hoje deixa de dormir para fazer suhur, para fazer tahajjud, para fazer tilawat al-Quran, tudo isso você está a fazer para outra pessoa. Você vai ter que pagar e no fim você tem que carregar o fardo de pecado que você fez de tudo aqui no dunya para não cair naquele pecado, e você ter que ir para o inferno por causa do pecado de zina, por causa do pecado de riba, por causa do pecado de consumo de bebidas alcoólicas, enquanto você nunca consumiu aqui no dunya. Como é que isso vai acontecer? Porque quando as tuas boas ações serem tiradas de ti e ainda estiver de ver as pessoas irão passar o pecado delas para ti, e você não sabe qual é o pecado que cada um está a trazer, e você vai ter que
arcar por essas consequências. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.